Prontinho. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e que esta mesma paz seja uma constante em nossas vidas. Esse tema muito, 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 muito oportuno para o real momento que nós estamos passando, né? Ele vem trazer uma mensagem que é de abrir os olhos de todos nós espíritas, tá? É um momento de muita reflexão para todos, né? Não só os religiosos, mas para todas as pessoas encarnadas aqui nesse planeta, nós estamos passando por esse momento de reflexão, de análise sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, de análise sobre as nossas posturas, tanto elas mentais, como as nossas posturas diante das questões que a vida vem trazer para a gente. Tá? Então, como diversas pessoas estão falando, né, nós vamos iniciar agora o novo normal, né, porque nós estávamos acostumados a fazer diversas atividades antes da pandemia e agora nós vamos ter que nos adaptar em todos os sentidos. E isso vai impactar diretamente nas nossas ações, no nosso psiquismo também. Isso de forma a gente ter que ter uma nova postura mental, uma nova postura comportamental diante da vida. E o que Emmanuel traz nesta mensagem é justamente este chamado, né? Este chamado, e veja que Emmanuel fala disso aí lá nos anos 60. Essa mensagem é dos anos 60, se eu não me engano, 1964, essa mensagem é. Então, Emmanuel vem trazer essa mensagem muito antes da questão da pandemia. E aí ele fala da hora do desânimo. E aí ele vem pontuando diversas situações que a gente encontra diante das nossas situações diante da vida, diante da família, diante da sociedade, perante ao centro espírita, aos nossos irmãos de caminhada dentro da casa espírita. Então essas situações aparecem por todos os lados, né? Em toda a nossa vida nós vamos estar recebendo essas investidas que vão fazer com que a gente repense a nossa movimentação diante do trabalho no bem. Emmanuel pontua que a gente, quando comete erros, principalmente quando nós cometemos erros, quando nós já adentramos a doutrina espírita, quando nós já conhecemos os postulados espíritas, tudo aquilo, toda aquela gama de conhecimento que a doutrina traz, a gente vai analisar a nossa postura de uma outra forma. Isso aconteceu comigo quando eu comecei a me interessar mais pela doutrina, porque dentro da doutrina eu estou desde os 7 anos, né? Mas quando eu comecei a me interessar mais pela doutrina, a estudar mais, a me debruçar mais sobre os livros do Pentateuco espírita, né? Os outros escritores espíritas também, quando eu comecei a analisar aquilo que os espíritos trazem para a gente, de forma muito didática, de forma muito prática, a nos ensinar que nós precisamos executar o que Jesus nos ensinou, eu comecei a olhar para trás. Eu comecei a analisar a minha vida antes de me debruçar, antes de entrar de cabeça realmente na doutrina espírita. E, nossa, a gente para olhar para trás, chega a dar vontade de chorar, né? Porque foram tantos tropeços, tantas situações que poderiam ter sido evitadas se eu já tivesse me interessado realmente pela doutrina espírita, que a gente para assim, rapaz, olha o que eu estava fazendo,
Olha o que a doutrina pede para eu fazer e olha o que eu vinha fazendo. E se a gente não tiver um olhar de analisar, como Emmanuel mesmo traz nesse texto, né, de que nós somos aprendizes, nós estamos ainda a caminho, nós estamos ainda caminhando, aprendendo, vamos cometer diversos erros, né? Vamos cometer inúmeras faltas, mas precisamos ter bom ânimo para entender que essas faltas, esses erros, são bases de construção para a nossa postura mais adiante. A gente não pode ficar preso neles. Precisamos aprender com eles, né? Os erros vão fazer com que a gente tenha uma nova visão sobre as questões que vão se apresentando na nossa vida, se a gente tomar uma postura de querer realmente aprender com eles e não ficar se vitimizando ou inferiorizando porque, nossa, eu errei, eu não sou merecedor disso, eu não sou merecedor daquilo, eu não mereço estar na doutrina espírita, e aí começa aquele movimento de autossabotagem, que é um extremo erro que muitos de nós espíritas cometemos, né? Então, o que ele vem trazer é justamente isso. Quando a gente comete algum erro, né, quando a gente tem uma falta ou cai no chão por conta de alguma movimentação errada que nós já sabemos que deveria ter pontuado de forma diferente, mas acabamos sendo pegos de cilada, né, na falta e no erro, nós devemos nos levantar, como diz a música, né, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A gente tem que se levantar, a gente tem que buscar a doutrina espírita novamente, né, interiorizar as suas mensagens, olhar para o erro, tá, olhar para ele, isso é de fundamental importância, e verificar o que foi que fez com que a gente caísse neste erro. Geralmente, meus amigos, nós caímos mais de uma vez no mesmo erro. Muitas das vezes, e isso é complicado porque a gente tem tantos novos erros para cometer e a gente acaba cometendo diversas vezes o mesmo erro, né? E essa é a grande problemática. É isso aí que Emmanuel quer que a gente pare de cometer, né? É isso que ele nos chama para que a gente possa dar o passo adiante, um passo à frente, caminhar um pouco mais, caminhar em direção a Jesus. E isso está justamente nas movimentações e nas escolhas que nós vamos fazer, tá? Essas novas escolhas dentro daquilo que a gente já vinha fazendo antes é que vai fazer com que a gente evolua, é que vai fazer com que a gente tenha um novo olhar, uma nova visão diante das mesmas situações que acontecem com a gente. Olha que coisa, né? Quer dizer, eu vou ter uma nova postura diante das situações que se apresentam para mim. Ora, se no trânsito eu sou agressivo, se no trânsito eu sou violento, se no trânsito eu tenho uma direção ofensiva, eu posso mudar. Eu posso ter uma direção defensiva, eu posso ser mais tranquilo, fazer um mantra que Joana de Ângeles nos ensina, né? Nada nem ninguém tira a minha paz. Isso tem que estar na nossa cabeça, principalmente nós espíritas, tem que estar na nossa cabeça sempre. Nada nem ninguém tira a minha paz. Isso como um mantra na nossa cabeça, a se repetir constantemente. E aí fazendo com que a gente acerine as nossas ideias e não permitindo que o meio exterior tenha influência nas nossas escolhas e nas nossas movimentações, né? E aí, diante do trânsito, eu vou ter uma outra visão. Diante do trânsito, eu vou ser um outro motorista, ou um outro pedestre, ou um outro ciclista, né? E essas movimentações nós vamos levar para todas as situações dentro da nossa vida.
diante de uma discussão, se calar, né? Dentro do nosso lar, entender as necessidades das pessoas que estão próximas a gente. Tá? Isto é trabalho de amor, trabalho de caridade. Isso vai fazer com que a gente tenha uma nova postura e dê um passo adiante, que é o que a doutrina espírita nos convida. Né? É o que Emmanuel nos convida nesta passagem. Então, na hora do desânimo, quando a gente comete algum erro, elevemos o nosso pensamento ao alto, oremos ao Cristo, façamos uma oração e pedimos perdão. Né? Mas a movimentação de pedir perdão é fazer com que esse perdão seja construído dentro de nós. Porque só vai utilizar do perdão aquele que foi ofendido. Será que Jesus vai se ofender com nossos erros? Será que Deus vai se ofender com nossos erros? Não. Quem vai se ofender com nossos erros é a nossa consciência, sinalizando que nós erramos, sinalizando que nós precisamos mudar, sinalizando que nós precisamos tomar uma nova postura diante daquela situação que vai se apresentar diversas vezes, né? Até que a gente aprenda. Então, meus irmãos, a oração pedindo perdão a Deus é muito mais fazendo com que a nossa consciência nos perdoe, para que a gente entenda que nós ainda estamos a caminho, ainda estamos num processo evolutivo e que vamos errar inúmeras vezes, mas vamos continuar a progredir, a evoluir. Né? E vem uma outra situação também, que Emmanuel trata no texto de forma muito bacana, que é quando nós sofremos essa falta. Né? Ele fala primeiro de quando a gente comete essa falta, comete o erro, e agora o inverso, né? Quando cometem essa falta com a gente. Né? Muitas das vezes a gente fica triste, principalmente com aquelas pessoas que a gente não esperava. Poxa, eu não esperava isso de você. Né? Eu não esperava que você fizesse tal coisa comigo. Né? Principalmente quando a gente é enganado, né? Porque se eu fui enganado, é porque eu depositava confiança naquela pessoa. A gente não é enganado por uma pessoa que a gente não depositava confiança. Não, se eu fui enganado, é porque eu depositava confiança nela, naquela pessoa. E aí ela abusou dessa confiança. Né? E aí a gente entra no desânimo, na questão de ficar tristes, porque aquela pessoa feriu essa nossa confiança, abateu essa nossa confiança de forma a desiludir a gente, né? E aí Emmanuel fala que nós precisamos entender que, da mesma forma que nós estamos ainda a caminho, que nós estamos ainda no processo evolutivo, todos aqueles que estão à nossa volta também estão. Todos aqueles que estão no nosso redor também estão. Vão estar passando pelas mesmas vicissitudes, vão estar passando pelas mesmas necessidades, eles vão estar sofrendo também, né? Vão ter a sua carga reencarnatória e, por conta disso, vão estar também suscetíveis a erros. Da mesma forma que nós estamos também. Né? Lembra que eu estava falando que precisamos trabalhar o perdão, precisamos trabalhar a indulgência, né? Precisamos amar o outro, né? Precisamos nos amar para que a gente saia da questão do desânimo. Né? Nós vamos agora fazer essa movimentação em direção ao outro. Porque nós fomos enganados. Nós recebemos uma falta do outro. Nós fomos feridos por uma pessoa que a gente confiava ou por uma pessoa que está próxima a gente. O que fazer? Eu vou ficar no desânimo? Não.
né? Jesus fala para Pedro, Pedro já entendendo das questões que o Cristo veio trazer, né, dos ensinamentos do Cristo, e aí ele vem fazer uma pergunta para Jesus a respeito do perdão. Cristo, quantas vezes eu devo perdoar a falta de meu irmão? 4 vezes? 7 vezes? Ou mais? Aí Jesus, 7 vezes, Pedro? Não. 7 vezes, 7 vezes, 70 vezes 7. Imagine, 70 vezes 7 vezes. Dá um número infinito aí, né? A perder de vista. E veja que ele já entendeu o que o Cristo trouxe, né? Porque na época o perdão era aceitável, com a lei da época, né, a lei mosaica, era aceitável até 4 vezes perdoar. E aí ele traz essa questão, né? 7 vezes? Aí Jesus não, 70 vezes 7 vezes. Né? Que é um sinal que ele já entendeu que ele precisava sair do senso comum. Não, eles perdoam 4, então deixa eu acrescentar um pouquinho mais aqui. Então nós precisamos trabalhar o perdão. E o perdão não é a gente ficar naquela situação de esquecer a falta. Não, é esquecer o sentimento que faz com que a gente lembre a falta. Né? O sentimento que vai nos abater, o sentimento que nos vai deixar tristes. É esse sentimento que nós devemos esquecer, tirar da nossa mente. Porque a falta a gente vai continuar lembrando, né? Vai levando e vai entender. Mas aquele sentimento de tristeza, de pesar, de desânimo, né? Até muitas vezes, além disso, né, o de vingança, né? A gente precisa retirar da nossa vida, retirar do nosso entendimento, do nosso dia a dia ali. Porque nós já precisamos estar na movimentação de amar o próximo como nós mesmos. Fazendo isso, nós não vamos nos entristecer com uma situação dessa. Vai vir a falta do outro, nós vamos sofrer, tá? Vai sentir, pode ficar triste, não tem problema nenhum. O nosso estágio de evolução ainda faz com que a gente sinta essas movimentações do outro em direção a nós. Isso é extremamente comum ainda, tá? O que nós não podemos fazer é ficar presos ao desânimo. O que nós não podemos fazer é ficar no chão, como a gente tinha dito no início, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E segue adiante. O que eu estou falando da questão do perdão é porque muitas das vezes essa mesma pessoa que cometeu uma falta com a gente, essa mesma pessoa que nos enganou, que nos tratou de forma a ferir a nossa confiança, ela vai fazer outras vezes. Não tenha nem dúvida disso. Ela vai cometer outros erros. E principalmente se essa pessoa for do nosso núcleo de convivência, né? Familiar, trabalho, social, o que seja, né? Dentro da casa espírita. Tá? Então, ela vai estar suscetível a novos erros. Então, é por isso que eu trouxe a questão do perdão. Porque o perdão vai nos auxiliar a sair do desânimo, a sair do sofrimento, a sair desta dor que vai fazer com que a gente tenha raiva do nosso irmão. Né? E aí Emmanuel traz uma outra questão também, que é referente às nossas atividades, às nossas obrigações diante da sociedade. Né? Aí vem família, trabalho, escola, estudo, casa espírita, né? O condomínio, que seja, a vizinhança. Então, nós temos diversas obrigações dentro dos nossos núcleos sociais que são muitas das vezes só nós podemos executar. E aí a gente cai no desânimo. Muitas das vezes é por conta da repetição da atividade, por conta da sucessiva repetição daquela movimentação diante da atividade que vai fazer com que a gente caia
na mesmice ou no desânimo. É por isso que nós precisamos estar permeando outras situações, outras oportunidades de aprendizado, para que a gente não caia na mesmice. Algo correlato à atividade que nós fazemos, tá? Para que a gente possa se reinventar. Porque a motivação, ela não vem de nada exterior. A gente pode até achar gatilhos exteriores, gatilhos externos, né? Mas a movimentação para a autoestima, elevar a autoestima, fugir do desânimo e essa questão motivacional nossa é algo íntimo, é interno. Nós não vamos achar em lugar nenhum externo, não. Está aqui dentro. É da gente, é próprio da gente. Tá? É uma energia que está aqui dentro que nós precisamos fazer com que essa movimentação esteja em constante trabalho para que a gente não caia no desânimo. E aí as tarefas que nós vamos fazer, seja ela no núcleo social ao qual nós estejamos inseridos, qualquer ele que seja, a tarefa que nós vamos fazer é ter um entendimento de que fazemos ela por amor. Olha que coisa. Em todas as movimentações do Cristo, ele colocou amor. Tudo que ele fez, ele pôs amor. Isso é um ensinamento para a gente. Para que a gente tenha a mesma postura diante das questões que são pertinentes à nossa encarnação. Nós vamos ter inúmeras oportunidades dentro da nossa encarnação. Inúmeras oportunidades de fazer o bem, né? De se melhorar moralmente, de se melhorar espiritualmente, de se elevar na escala espiritual. Precisamos aproveitar ao máximo essas oportunidades. E é aí que está a movimentação de colocar tudo, todo o nosso entendimento, todo o nosso amor, todo o nosso sentimento nas atividades que nós vamos fazer. Uma frequentadora da casa ao qual eu sou trabalhador também, ainda está acometendo ela de muito ainda, esse processo obsessivo. Tá? O que acontece? Nós indicamos para ela o trabalho da caridade. Direcionamos ela para o trabalho da caridade. Mas aí era uma pessoa que estava lá nessa tarefa, assim, estou aqui, mas não estou aqui, mas não estou, né? Quer dizer, o corpo estava fazendo a tarefa, estava lá o corpo, mas a mente não. A mente estava vagando, pensando nas problemáticas da vida, pensando em outras e outras questões que não era pertinente ao trabalho de caridade. Surtiu efeito? Não, não surtiu efeito. Não surtiu efeito, porque ela precisava estar conectada, corpo e mente, na atividade. Nós nos entregamos neste trabalho, nas tarefas, independente de qual ela seja, de corpo e alma. E isso já vem de antes da execução da tarefa. A preparação, a conexão com o mais alto. Né? Uma coisa que minha mãe me ensina desde criança é a oração para tudo. Se você vai tomar um banho, faça uma oração. Se acordou, faça uma oração. Você vai comer, faça uma oração. Se você vai ler um livro, pare antes, faça uma prece, vá ler o livro. Você vai vendo que acontece uma coisa diferente quando você faz isso. É diferente quando você se conecta com o mais alto, quando você abre espaço para os espíritos benfeitores te auxiliar, te ajudar em determinadas tarefas, e quando você simplesmente faz. É diferente. Esse entendimento é diferente. Porque você vai fazer com que as potências espirituais mais elevadas estejam ao seu lado.
estejam te apoiando. E aí vem uma outra questão, que Emmanuel também trabalha e trata de forma belíssima no texto. Quando ele fala das críticas que são direcionadas para a gente, de forma mais dura até, né? Porque Divaldo sempre fala que a gente precisa pontuar os erros, tá? Alheios, de forma que aquele irmão possa caminhar de forma melhor, né? Possa se endireitar, possa se consertar. Mas nós sabemos, principalmente dentro da doutrina espírita, existem diversas pessoas em diversos níveis evolutivos e diversos níveis de despertamento da consciência. E aí a gente tratar de um ponto que aquele irmão pode melhorar, sem amorosidade, a gente vai estar fazendo com que ele se atire de cabeça no melindre. É complicado. É muito complicado. Porque quando nós recebemos uma crítica amorosa, de forma a nos chamar no canto, vem cá, meu irmão, deixa eu conversar com você aqui, bem baixinho. Olha, tal e tal ponto você pode fazer de tal e tal forma. Você já pensou disso? Né? Isso que você está fazendo não está condizente com a doutrina. Né? Isso que você está fazendo não está te melhorando moralmente. Você pode modificar. Né? Então, quando nós tomamos essa postura amorosa para falar com o irmão, né? Tirando ele do núcleo ali e falando à parte, conversando com ele à parte, nós diminuímos e muito a chance dele se melindrar. Olha o que eu falei, diminuímos. Isso não quer dizer que ele não vá se melindrar, não. Viu? Isso não quer dizer que ele não vá se melindrar, não. Mas a gente diminui muito a chance disso acontecer. Tá? E quando isso acontece com a gente, aí é que está, né? Como é que nós encaramos as críticas, até as críticas mais duras que são direcionadas para a gente? A gente precisa tirar o que tem ali de melhor proveito e trazer para a nossa vida. Né? Tirar ali vamos dizer assim, as alegorias, né? Que são as pedradas, as coisas mais duras, e ver o fundo daquilo ali. Ah, você é isso, é aquilo outro e tal, 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 tal. A gente vai pegar e vai analisar tudo que foi dito ali e ver realmente se, poxa, eu sou realmente assim? Eu faço tal e tal coisa desse jeito mesmo? Se analisar. Quem nos ensina isso dentro do Evangelho segundo o Espiritismo é Santo Agostinho. Ele traz para a gente de forma belíssima a nos mostrar como nós devemos fazer quando a gente chega no final do dia e se perguntar, né, o que foi de bom que eu fiz, o que foi de bom que eu deixei de fazer, para no dia seguinte ele praticar novamente o que ele fez de bom no dia anterior e tentar fazer aquilo que ele não conseguiu fazer no dia seguinte. Né? Então, meus irmãos, nós vamos receber crítica de todos os lados. Principalmente se a gente for buscar uma atividade nova, se a gente for buscar uma situação nova dentro da nossa vida. Né? Que seja trabalho, que seja uma atividade relacionada à caridade, de auxílio ao próximo, tá? Nós vamos receber críticas e análises sobre a nossa vida, porque isso é natural do ser humano fazer. Tá? Basta a gente ter o discernimento de retirar aquilo que é bom e trazer para a nossa vida, analisar, né, os pontos que nós precisamos melhorar, certo? E fazer com que a gente tenha realmente uma postura diferente do que a gente estava tendo antes. Porque se aquele irmão trouxe essa crítica, se aquela irmã veio falar com a gente de forma a sinalizar algum ponto que a gente precisa melhorar, nós temos como obrigação ver que ponto é esse
que ela está sinalizando. Que ponto é esse que eu preciso me modificar, me melhorar e interiorizar estas informações para poder colocar em prática no meu dia a dia. Né? É esse o convite que a gente precisa fazer para a nossa consciência. É esse o convite que nós precisamos fazer na nossa vida. Porque nós conseguimos nos modificar. Né? Se a gente para analisar, há 10 anos atrás, né, nós éramos uma pessoa, hoje nós somos outra, completamente diferente. Isso é prova que nós modificamos. Uma das questões que a gente nem percebe, mas acontece conosco, né? É o nosso corpo envelhecendo. 10 anos atrás, nós tínhamos uma mobilidade, hoje nós já temos outra. Daqui a 10 anos nós vamos ter outra mobilidade, é outra situação, já vamos ter mais dificuldade de andar e tal, tal, tal. Isso é o corpo mostrando para a gente que ele está mudando. Isso é o corpo mostrando ao espírito que ele está mudando, está se modificando. E ele também precisa se enquadrar de acordo com essas mudanças. Olha que coisa, não é? A gente precisa ir se estruturando e se organizando de acordo com as modificações que o nosso corpo vai sofrendo também. Também. Isso é o ponto mais fácil de se fazer. Agora, o que a gente busca de mais difícil é fazer essa mudança no outro. Modificar o outro. Ou esperar que o outro mude, esperar que o outro tenha uma postura diferente, já que ele, agora o meu companheiro, a minha companheira está dentro da casa espírita, está numa religião qualquer, eu vou esperar dele uma nova postura, eu vou esperar dela uma nova postura. E aí, o irmão não se modifica, a irmã não se modifica. Continua do mesmo jeito, da mesma forma. E a gente brigando, quer que modifique. Você precisa entender a doutrina espírita, você precisa entender que Jesus isso, que Jesus aquilo. Querendo muitas das vezes empurrar goela abaixo da pessoa, né? Todo o Pentateuco espírita, que ela precisa entender tudo de uma hora para outra, né? E não é assim que funciona. As mudanças no outro é de responsabilidade única e exclusivamente do outro, não nossa. Nós não temos o direito de interferir na evolução do outro, no processo evolutivo do outro. Nós precisamos entender que vai ter até indivíduos que não têm pretensão nenhuma de evoluir. E precisamos respeitar isso, porque é o momento dele, é o ponto de despertar de consciência dele que ele ainda não conseguiu atingir. É o momento dele. Nós não podemos interferir. Podemos auxiliar, ainda tem pessoas que não têm o interesse ou a pretensão de evoluir e também não vai aceitar ajuda muitas das vezes. Muitas das vezes ele não quer nem saber dessa ajuda. E aí, o que é que a gente vai fazer? Vai interferir de vez? Sendo criança, não. Sendo criança, a gente até impõe, né? Porque ainda não atingiu a maioridade de ter o seu livre-arbítrio. Então, nós precisamos realmente pegar na mão e conduzir. Vai para a doutrina espírita, vai participar da evangelização, vai participar do evangelho no lar, vai aprender a orar. Isso aí é responsabilidade nossa. Passou dessa fase, aí é com ele. Toda a bagagem que nós podemos dar para ele, já temos, acabou, ponto final. Falando-se de parceiro, a gente convida. Mas se ele não quer vir, já foi. Se ela não quer vir, já foi também.
Ô, meu querido, minha querida, ó, eu vou fazer o evangelho aqui, quer participar? Vamos lá, vamos rezar, vamos conversar com Jesus. Ah, não quero e tal, não, tudo bem. Amanhã tem de novo, se você quiser, estamos aqui. E aí vai. Estou indo para o centro espírita, quer ir? Vamos lá. É só uma horinha. Ou uma live dessa, por exemplo, liga, bota na televisão, bota no celular e diz a ele ou a ela, ó, senta aqui do meu lado, vamos assistir essa palestra. É dessa forma que nós vamos poder fazer. Né? Auxiliar e não determinar, não impor. Né? Porque precisamos entender que todos nós somos aprendizes no processo evolutivo. Nós estamos a caminho. Uns vão caminhar mais rápido, outros mais lento, mas estamos a caminho. Estamos no processo de caminhada e não podemos deixar que o desânimo nos atinja, porque o meu marido não quer modificar, porque a minha esposa não quer modificar, porque ela me cobra, porque ele me cobra, e cair no desânimo, e ficar triste, e deixar de ir para a casa espírita por causa disso, e deixar de assistir as palestras por conta disso, deixar de estudar, deixar de ler o livro, deixar de fazer o evangelho no lar, porque o desânimo é como um vírus, se espalha igual o Covid-19, da mesma forma. Basta estar perto de quem está desanimado e a gente fica desanimado também. Faça o teste. É assim mesmo que acontece. É igual o Covid. Basta estar perto de quem está contaminado que a gente se contamina. Não é assim o Covid-19? A mesma coisa é o desânimo. E se espalha como um vírus. Destrutivo também. Vai fazer com que as nossas forças sejam drenadas, retiradas do nosso âmago, da nossa força de vontade, de viver, de lutar, de querer fazer aquilo que é o correto, daquilo que é o bom, daquilo que é o certo a ser feito. Né? Então, nós estamos em um planeta de provas e expiações, já no processo de caminhada, chegando bem próximo ali do de regeneração. Alguns estudiosos espíritas já falam que nós já estamos em regeneração, né, nos seus primeiros passos. Tá? Então, vamos precisar de muito ânimo, de muito bom ânimo para poder seguir com as nossas tarefas, com as nossas atividades. O coronavírus, fazendo com que a gente fique em casa, abate a gente. Quantos e quantos foram os irmãos que desistiram da vida nesse processo da pandemia? Quantos foram os irmãos que se jogaram no desânimo e entraram na depressão? Quantos foram os irmãos que, podendo fazer diferente, não o fizeram? Caíram na mesmice de não fazer nada, de não se modificar, ou diminuindo as suas tarefas diante da possibilidade que o coronavírus nos trouxe, que a gente poderia até aumentar essas atividades, e a gente diminuiu drasticamente. Né? Tem gente que nem live está assistindo, tem gente que não está participando de estudos na casa espírita, que muitas casas espíritas estão fazendo desta forma aqui que nós estamos fazendo. Né? Neste presente momento, agora mesmo, nós estamos tendo ESD na casa espírita qual frequente, né? De forma virtual, e estão tendo muito avanço. Estão progredindo e muito, né? No ambiente do lar, no conforto do lar. Então, meus irmãos, essa passagem que Emmanuel traz para a gente, na hora do desânimo, é para que a gente aperte o botão de ligar aqui da nossa consciência e vejamos quais atividades nós precisamos fazer com mais ânimo, quais as questões da nossa vida que nós precisamos encarar com mais determinação, quais as atividades dentro do nosso núcleo social que nós precisamos encarar com mais determinação, com mais amor, amor a nós mesmos, amor ao próximo, amor a Deus.